Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. É com esta saudação paulina que iniciamos a nossa segunda videoaula de hoje, que pertence ao módulo 2, relacionada à disciplina Epístolas Paulinas, Doutrinas Explicadas. Na última aula, fizemos uma breve introdução acerca do tema e hoje daremos sequência, prosseguimento a mais 3 epístolas, em um total de 13, e estaremos elucidando, esclarecendo, trazendo a abordagem, ainda que sucinta, mas bem objetiva, acerca daquilo que nós estamos propondo a estudar. A você que está nos assistindo pelo canal YouTube, que a graça te alcance e que o conhecimento esteja sobre a sua vida, para que você possa ser muito mais abençoado. Tá bom? Você está na segunda videoaula do nosso curso básico e médio em teologia do STPAG, Seminário Teológico Pastor Antônio José de Oliveira. Eu sou o pastor Adriano Lucas e nós estaremos juntos mais 2 videoaulas depois dessa, se Deus assim nos permitir. Nós vamos iniciar a nossa aula hoje falando sobre a Epístola de Paulo aos Coríntios, não é? A primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, que nós podemos chamar e dizer que é a Epístola dos extremos, a Epístola dos contrastes. Por quê? Extremos e contraste. É muito simples, basta fazer uma leitura superficial do livro que você vai perceber um contraste, uma discrepância muito grande. Por um lado, a epístola dá destaque ao lado divino da epístola, da presença de Deus na igreja, que são os 9 dons do Espírito Santo, e por outro lado, em um contraste, apresenta problemas espirituais, comportamentais e sociais naquela igreja. Então, é a epístola dos extremos por conta disso. Se por um lado temos um contexto bem espiritual, uma igreja bem pentecostal, genuinamente pentecostal, onde os 9 dons, há quem diga, que eram manifestados naquela igreja. Por outro lado, apesar de ser uma igreja pentecostal e espiritual, também era uma igreja cheia de problemas, como, por exemplo, desordens, tá? Sociais, devassidão, pecados relacionados à sexualidade e imoralidades, certo? Que de modo algum é aceitável dentro da doutrina ou do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. As desordens naquela igreja seguiam a seguinte descrição. Ali haviam facções, partidarismo, ali havia demandas judiciais que deveriam ser resolvidas na igreja, mas estavam sendo resolvidas do lado de fora da igreja. Ali tinham alimentos que eram oferecidos aos ídolos e, consequentemente, aos demônios, e os irmãos participavam dessas iguarias, abusos na hora da Santa Ceia do Senhor, falsos apóstolos se levantando com falsos ensinamentos e distorções, inclusive colocando em xeque a autoridade apostólica de Paulo, problemas relacionados ao casamento, falta de ordem nos cultos, nas reuniões. Paulo aborda acerca da participação da mulher no culto e também traz uma elucidação poderosa e clara acerca da ressurreição, tendo em vista que ali haviam heresias relacionadas à ressurreição, e por isso Paulo, nessa epístola também, traz uma abordagem bem clara. Nós vamos começar falando um pouco sobre a cidade de Corinto, que são os destinatários ali dessa epístola. E a cidade de Corinto tem umas características básicas e principais, como, por exemplo, a cidade de Corinto era uma cidade marítima e se destacava como um centro de comércio e transporte do Império Romano.
E por conta disso, tinha um fluxo populacional muito grande. Pessoas entravam e saíam na cidade de Corinto de forma esporádica, não, de forma sequencial. Sempre as pessoas estavam. Era uma cidade em movimento, tá? Era uma cidade cosmopolitana que estava sempre em movimento, com 500 mil habitantes, só para vocês terem uma ideia. 500 mil de habitantes havia na cidade de Corinto, fazendo dela uma das principais cidades comerciais do Império Romano. Corinto também era caracterizada por um grande pluralismo, por conta dessa diversidade populacional e a cultura romana. Havia muito pluralismo religioso e cultural, gerando assim uma libertinagem, e não liberdade, mas libertinagem naquela cidade, para aqueles que praticavam a sua religião, a sua cultura. Era bem complexo e bem certo o modo de vida dos habitantes da cidade de Corinto, correto? Por ser uma cidade romana, o seu panteão era romano, e haviam duas grandes divindades que eram adoradas. Eram muitas divindades, mas essas duas se destacavam das demais. Poseidon, o deus do mar, e Afrodite, que era a deusa do amor sexual, do amor erótico. E só para os irmãos aí terem uma ideia, vocês podem perceber aqui as ruínas do grande templo da deusa Afrodite naquela cidade. Percebam a imponência, a grandeza, né, daquele templo, que servia de base espiritual para aqueles que acreditavam que Afrodite era a deusa do amor erótico. E era tanto essa prática naquela cidade que haviam 1000 sacerdotisas do sexo, por que não dizer 1000 prostitutas, que estavam à disposição dos moradores da cidade de Corinto, e não apenas os moradores, mas por ser uma cidade de fluxo, os visitantes, muitos visitantes que ali passavam, não deixavam de passar sem que desse ou fizesse uma visita ao templo da deusa Afrodite, e a forma, ou uma das formas de venerá-la e adorá-la, era através das muitas práticas sexuais naquela cidade, naquela cultura. Correto? Então, 1000 prostitutas do sexo havia na cidade de Corinto. E é daí que surge aquela questão que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 3 a 16, que é a questão do véu, que existe muita polêmica, né, muitos comentários distorcidos acerca disso, onde Paulo recomenda às mulheres a usarem véu sobre a sua cabeça na hora do culto. Se isso é bíblico, se Jesus ensina isso de fato, se as mulheres hoje precisam usarem o véu. Existem ramificações do cristianismo hoje que impõem esse legado sobre as mulheres, se baseando nessa fala, quando na verdade não passa de uma má interpretação desse texto, tá? Porque quando Paulo recomenda às mulheres a usarem véu, ele está falando à igreja de Corinto. Perceba que Paulo não fala mais sobre o assunto, apenas nessa igreja, porque ali haviam 1000 prostitutas. E essas prostitutas tinham seus cabelos, suas cabeças raspadas, tá? Para identificar elas como prostitutas ou sacerdotisas da deusa Afrodite. E alguma dessas sacerdotisas, com suas cabeças raspadas, se converteram a Cristo ao ouvir a mensagem do Evangelho, abandonaram a prática, né? Porque quando nós aceitamos a fé, nós precisamos abandonar as práticas que desagradam a Deus. E essas mulheres, então, com vergonha, com medo, com receio, até mesmo das críticas e dos comentários maldosos que infelizmente existem, elas acabavam voltando de novo para a prática e para o mundo da prostituição por conta dessa situação.
por terem sua cabeça raspada e serem menosprezadas ou criticadas na igreja. Então, Paulo traz uma solução para isso, dizendo que enquanto o cabelo delas não voltassem a crescer, que elas usassem o véu. Mas quando o cabelo crescesse, não havia mais necessidade de usar o véu. Portanto, não é uma doutrina, certo? É um costume para a igreja de Corinto. Jesus não falou de véu, Paulo só falou de véu nesse versículo, a essa igreja. Nenhum dos outros apóstolos menciona essa questão sobre véu, então não é uma doutrina. Era uma solução de um problema que o apóstolo Paulo estava trazendo ali para os irmãos, e eu espero que tenha esclarecido essa questão. Correto? A estrutura literária da epístola segue o padrão de todas elas. A data 55 a 57 depois de Cristo, enquanto Paulo, no finalzinho dos 3 anos que Paulo morou ali em Éfeso, e a razão, já fui bem explícito, para solucionar, né, tanto a razão como o objetivo, segue essa mesma vertente, solucionar os problemas que ali existiam e, além de solucionar, orientar os membros daquela igreja, mesmo em meio a uma sociedade promíscua, pecadora, viver de forma agradável diante de Deus, tá? Porque isso é possível. Por isso que o tema dessa primeira epístola aos Coríntios é santificação, separação. E uma curiosidade, nós trazemos aqui 3 palavras no original. No hebraico é kodesh, derivada de kadosh, santo. No grego, adiazo, que é derivado da palavra adio. E no latim, sanctus, que significa santo, separado. E no hebraico, a raiz da palavra quer dizer cortado. Aquilo que é cortado e separado. Então, nós somos cortados da cultura mundana e somos separados para viver exclusivamente para o Senhor Jesus. Por isso que o tema da revista é a santificação, que gira em torno da conduta cristã com relação à igreja, ao lar e ao mundo. 3 aspectos que a nossa conduta precisa estar de acordo com o padrão que Jesus nos estabelece. Amém? Dando seguimento, trazemos aqui um esboço da epístola. A epístola é o 46º livro da Bíblia, com 16 capítulos e 437 versículos, correto? O conteúdo paulino é dividido em 3 aspectos, ou 3 principais partes. Primeiro, corrigir as divisões. Segundo, corrigir as imoralidades. E terceiro, corrigir outros erros, que daqui a pouco, no próximo slide, estaremos comentando. O primeiro objetivo na divisão, corrigir as divisões, é que naquela igreja estava acontecendo partidarismo, grupinhos, panelinha. Um dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Quefas, que é Pedro. Outro dizia, eu sou de Paulo. E havia até um grupo que dizia, eu sou de Cristo. Isso mostra um problema muito complicado que ocorre até os dias atuais, onde precisamos tomar cuidado para que a admiração e a honra que nós temos pela nossa liderança não seja exagerada, não passe do extremo, porque senão correremos o mesmo risco daquela igreja. Não, eu prefiro o pastor A, eu prefiro o pastor B, quando na verdade, em vez de priorizar a direção divina, porque é Cristo que está liderando tudo, damos muita ênfase exagerada à direção humana. Se fulano for, eu acompanho. Se fulano ficar, eu fico. Então nós temos que servir a Jesus não por causa do homem. É claro que precisamos dar a honra devida, não a honra indevida. Isso tem causado até muitas divisões, contendas em muitas igrejas por conta disso. Paulo chega até a fazer a pergunta: está Cristo dividido por acaso?
né? Porque cada um defende a bandeira de um, quando a bandeira que tem que ser defendida é a de Cristo, não é a de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, não, é a de Cristo, correto? Então, partidarismo na igreja não funciona, panelinha na igreja não funciona, grupinhos na igreja não funcionam. Infelizmente, nós vemos muitas igrejas hoje com esses problemas de grupinho, de panelinhas, excluindo outros desses grupos, e isso não é saudável para a igreja nenhuma. Outro objetivo é corrigir as imoralidades. Os coríntios eram muito orgulhosos e profanos. Orgulhosos e profanos, e o pior, não havia correção, não havia quem corrigisse, não havia quem disciplinasse. Se alguém pecasse, pecava e ficava por isso mesmo. E o pecado precisa ser combatido na igreja. A disciplina precisa ser exercida. E é isso que Paulo recomenda como solução para aquele crente que pecou e que gerou um certo escândalo. Aquela igreja, apesar de ser espiritual, por exemplo, havia um caso citado por Paulo de que um certo rapaz haveria tido relações com a mulher do seu próprio pai. Só para vocês terem uma ideia de como o negócio era grave. E isso não era corrigido. E Paulo recomenda que esse tipo de coisa seja tirado. O irmão precisa ser tirado da igreja. E ele chega a usar a seguinte expressão: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. O que será que Paulo quis dizer com isso? Isso é a mesma coisa que está lá em Romanos, capítulo 1, tá? Quando Paulo diz que Deus entregou os homens às paixões infames. Ou seja, Deus não obriga ninguém a seguir. Tá? Nós somos obrigados a receber todos que vêm à igreja, mas não somos obrigados a aceitar as suas práticas, sejam elas promíscuas, homossexuais. Quem quiser seguir a Cristo tem que ser nos padrões de Cristo e não nos seus próprios padrões. Correto? Então, Paulo está dizendo isso. Deixe eles, então, seguir aquilo que eles querem e uma hora eles vão cair em si, mesmo que para isso seja tarde, já seja no final, mas deixe eles seguir seu próprio caminho, orando para que Cristo faça-os arrepender, para que voltem ao seio da igreja. Paulo também repreende o litígio entre os irmãos. Primeiro que não é para ter conflito, mas se tiver conflito, que seja resolvido dentro da igreja para não gerar escândalo. E lá em Corinto eles estavam levando para juízes ímpios, juízes que não eram crentes, para julgar as suas causas. E Paulo chega a dizer: será que nós não temos competência para julgar as nossas próprias causas? Precisa levar em juiz, e ainda pior, juiz iníquo, juiz que não sabe os princípios bíblicos para te orientar, para te aconselhar. Então, Paulo orienta os irmãos contra esse tipo de situação. Resolva entre vocês. Tem o pastor, tem irmão mais maduro, tem aquele irmão espiritual, tem aquele irmão que pode te aconselhar. Infelizmente, tem crente que prefere se aconselhar com pessoas descrentes do que com pessoas crentes que não têm o temor de Deus. Tá? O temor de Deus no coração do ser humano faz toda a diferença na hora do aconselhamento. Tá certo, irmãos? E o terceiro objetivo da epístola é corrigir outros erros. Por exemplo, no capítulo 7, Paulo responde às perguntas relacionadas ao casamento. Eu recomendo que todos leiam, correto? São ali recomendações clássicas e claras sobre a conduta do casal, como o casal deve se comportar na área sexual, na área conjugal. Paulo toca nesse assunto ali. No capítulo 8, Paulo trata da questão da liberdade cristã, chegando a dizer: não podemos usar ou abusar da liberdade que Cristo nos deu para dar ocasião à carne. Nós não podemos abusar da graça de Deus. Graça de Deus não é credencial para pecar. Tá? Graça de Deus é perdão, é misericórdia. Mas eu preciso, depois da minha conversão, andar em santificação. Tá? Sou livre em Cristo,
para não viver segundo os rudimentos da lei. Quando estudarmos Gálatas, vamos aprender um pouco mais sobre isso, mas também não devo usar essa liberdade para dar ocasião à carne. No 9, Paulo defende-se contra os que negam sua autoridade. No capítulo 10, ele retoma o tema da liberdade cristã. No 11, ele fala acerca do véu, como eu já disse, e explica sobre a Santa Ceia. No 12, no 13 e 14, Paulo usa esses 3 capítulos para orientar os irmãos acerca dos dons do Espírito Santo. Correto? E no capítulo 15, ele traz uma bela e poderosa dissertação, tá? Uma tese, digamos assim, da doutrina da ressurreição dos mortos, elucidando e esclarecendo essa situação para os irmãos ali. Correto? E aqui nós encerramos os comentários sobre a primeira epístola. Agora, nós vamos falar sobre a segunda epístola aos Coríntios. Se a primeira traz como subtema uma igreja imperfeita, tá? Agora, nessa segunda epístola, Paulo vem trazendo o ministério glorioso da graça de Cristo Jesus. Nessa segunda epístola, Paulo faz, digamos, desabafos, tá? De situações, porque Paulo também, como um ser humano, sofreu situações, passou por adversidades que trouxe ao seu coração sofrimento. Na verdade, Paulo aqui abre o seu coração em um desabafo emocionado para os irmãos de Corinto. Ele abre o coração e coloca para fora suas tristezas, seus sofrimentos, as decepções que ele passou, as perseguições até mesmo pelos próprios irmãos da igreja, as suas adversidades, tá? Que Paulo passou em todas as suas viagens missionárias. De fato, a palavra de Jesus se cumpriu no ministério de Paulo. Que palavra era essa? Atos 9,16, Jesus disse para o seu discípulo em relação a Paulo: eu mostrarei quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Percebam a profecia de Jesus relacionada a Paulo. Então, trazemos aqui uma lista de sofrimentos que Paulo enfrentou. E ele lista isso nessa segunda epístola, tá? Trazendo aos irmãos a realidade do que é um apostolado glorioso de fé, né? E Paulo não recuou, Paulo não desistiu, por isso que ele é o segundo personagem principal dos evangelhos depois de Jesus. Ele enfrentou muitas tribulações, ele foi afligido no espírito por conta do pecado da sociedade, derramou muitas lágrimas, sofreu 3 naufrágios e 2 apedrejamentos, enfrentou perigos, enfrentou frio, enfrentou fome, enfrentou nudez, teve que descer por um cesto pela janela de uma muralha, foi expulso de Antioquia, na Macedônia ele foi chicoteado e aprisionado, na Tessalônica ele foi obrigado a fugir, e na ilha de Malta foi picado por uma serpente peçonhenta, mas Deus agiu, ele não morreu. Então, quem pensa que ministério é brincadeira, quem pensa que ministério é profissão, quem pensa que ministério é só para ganhar dinheiro, está no lugar errado. Porque ministério não é isso. Ministério não é dinheiro, não é profissão, não é fama. Ministério é chamada, é uma vocação de Deus. E quem é chamado passa por cima de todos esses problemas, porque sabe que aquele que lhe chamou é poderoso para cumprir aquilo que prometeu e completar a boa obra. E Paulo tinha isso em seu coração. Ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido, meus irmãos. Olhemos para Paulo e, diante das adversidades e lutas do nosso ministério, da nossa vida, eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. Eu tenho 22 anos de ministério e também já passei por muitas situações, mas graças a Deus estou de pé seguindo, tá? E você que está me ouvindo, que tem uma chamada, que tem uma vocação, zele por ela, não pare, não recue, não desista. Insista, vá em frente, porque Jesus
é com você, e como ele disse para Paulo, a minha graça te basta, tá bom? A minha graça te basta. Não sabemos qual o espinho que talvez venha lhe afligir, mas a graça de Jesus é suficiente para você vencer, para você superar e conseguir chegar do outro lado e dizer: cumpri o meu ministério. Dizer como Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele ainda continua dizendo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente para mim, mas para tantos quantos aguardarem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os objetivos da segunda epístola são 3 também: fortalecer seu ministério diante da igreja, muito atacado; defender sua autoridade apostólica, também muito atacada; e combater as falsas doutrinas, as heresias, não é? Os ensinos distorcidos naquela igreja. A data 56 a 57 depois de Cristo, um tema muito maravilhoso: a glória do ministério da nova aliança. Paulo enfatiza isso: o ministério da graça de Deus, a nova aliança de Deus. Não vivemos mais debaixo da lei, mas agora debaixo da graça. Isso é glorioso, tá? E nós estamos em um processo de transformação. Nos arrependemos, nos convertemos a Jesus, estamos sendo santificados, regenerados, para que um dia sejamos glorificados para sempre, eternamente, viver na presença de Cristo. Por isso que Paulo não desistiu, tá bom? O esboço da epístola se divide em 4, onde ele explica suas ações, ele defende seu ministério, ele explica sobre as ofertas, não é? Paulo explica sobre as ofertas que plantar é opcional, mas a partir do momento que eu planto, eu serei obrigado a colher. Quem planta, colhe. Quem semeia, colhe. Então, Paulo recomenda aos irmãos a serem ofertantes, a terem um coração voluntário para com a obra de Deus, para que a obra possa ser sustentada, para que a obra possa ser feita sem pesar, para que os irmãos necessitados sejam alcançados pela graça de Cristo, não apenas teórica, mas também prática. E por último, Paulo defende sua autoridade apostólica. Nessa segunda epístola, Paulo dá muita ênfase a essa questão, a essa defesa, essa apologia que ele faz ao seu apostolado. Porque se tinha uma igreja que de fato atacava isso, era os irmãos de Corinto. Ali havia uma gama de líderes que não aceitavam de forma alguma o apostolado de Paulo. E Paulo o tempo todo se defendendo e dizendo que foi Cristo quem o chamou. Por isso que em todas as 12 epístolas, com exceção de Filemon, ele se apresenta como apóstolo de Deus, chamado por Cristo Jesus. Certo? Então essa é a segunda epístola aos Coríntios. Na primeira, abordamos as questões mais comportamentais daquela igreja, e nessa é mais uma questão que Paulo fala de si mesmo, tá? Do seu ministério e da sua jornada missionária, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, com a intenção de animar os irmãos e não desanimar, de motivar os irmãos a olharem para ele e serem imitadores, como está lá no capítulo 11. Sede meus imitadores, como eu sou um imitador de Jesus Cristo. Tá certo, meus irmãos? Dando continuidade, nós vamos já entrar agora no estudo da última epístola dessa aula, que é a epístola aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, tá? Na Ásia Menor, ok? E tem um subtópico muito interessante que fala sobre a liberdade ameaçada. E Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, começa dizendo que Cristo nos libertou, que nós somos chamados à liberdade, que nós não estamos mais debaixo de um jugo, debaixo de uma maldição,
da lei. Nós não estamos mais cativos ao pecado, cativo à lei. E por isso que nessa epístola, ao ver e ao perceber que alguns cristãos judaizantes, daqui a pouco vamos falar sobre isso, começam a ameaçar esta liberdade, querendo forçar os irmãos a de novo guardarem a lei. Parece nos dias de hoje também, os judaizantes eles continuam vivos, mais firmes do que nunca, né, nos dias atuais. E essa epístola tem essa finalidade: explicar aos irmãos que agora nós somos livres em Cristo, que desfrutamos da liberdade em Cristo. Não confunda liberdade com libertinagem, tá? Mas liberdade, estamos livres para seguir a Cristo da forma que Ele nos ensina. Nós começamos esse nosso slide agora fazendo essa pergunta: a salvação é pela graça ou é pela lei? A Epístola aos Gálatas traz a resposta dessa pergunta, meus irmãos. Se a salvação é pela lei ou se é pela graça. Os judeus se gabam ou se gabavam dizendo que a salvação era pela lei, que o homem deveria cumprir a lei. Ora, são 613 preceitos na lei, dividida em três categorias. A lei moral, que é o decálogo, são 10, a lei civil e as leis cerimoniais. São 613 leis que o homem deveria cumprir. E o apóstolo Paulo diz que se o homem das 9 não cumpre um, ele já está reprovado de todas as demais. Então, a Epístola aos Gálatas traz essa resposta, né? Que a salvação não é pela lei, mas que a salvação é pela graça. Não é pelos méritos do homem, mas é pelo mérito de Jesus, pelo seu sangue derramado. A data, possivelmente, Paulo tem escrito esta epístola depois da sua visita àquela igreja, a terceira viagem missionária, entre 48 e 56 depois de Cristo. Os objetivos: impedir, defender e explicar. Impedir os cristãos judaizantes. Quem eram os cristãos judaizantes? Eram aqueles judeus que se converteram a Cristo, mas queriam viver segundo os moldes da lei. E o que eles difundiam? Qual era a sua mensagem? Que o cristão precisava continuar guardando a lei. Por exemplo, que o cristão aceitava Jesus, mas precisava circuncidar, precisava guardar o sábado, precisava se abster de certas coisas. Parece nos dias atuais. Existe um grupo hoje, se dizendo cristão, que, apesar de terem recebido Jesus, querem viver ainda segundo essas práticas da lei, guardando o sábado, se abstendo de certos alimentos. Quando essa epístola, Paulo elucida dizendo que salvação é pela graça, não é pelo que o homem faz, é pelo que Cristo fez. Tá bom? Então ele impede esses cristãos de difundirem essa mensagem distorcida dentro da igreja, uma igreja genuinamente gentílica, tá? Composta por poucos judeus, mas esses poucos que ali estavam distorcendo a mensagem. Defender sua autoridade apostólica, porque só assim a sua mensagem teria realmente valor. Explicar o conteúdo mais profundo e mais polêmico do evangelho, que é Cristo nos liberta das maldições da lei. Porque, na verdade, a lei era uma maldição, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Mas Cristo cumpriu a lei. E por ser cumpridor desta lei, hoje ele é apto para nos salvar através do seu sacrifício. Sacrifício esse que nenhum desses sacrifícios que haviam na lei conseguiam perdoar o homem, apenas encobrir o pecado, esconder o pecado. Mas o perdão mesmo, só no sacrifício perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conteúdo dos Gálatas gira em torno do afastamento daqueles irmãos do Evangelho,
da defesa da autoridade apostólica, sempre presente também nas epístolas, da justificação pela fé, sem a lei, tá? Porque a lei, embora não pudesse salvar, mas ela realizou a maravilhosa missão de apontar o pecado. A lei serviu de aio, Gálatas 3:24. E o que é um aio? O aio é o tutor, é o pedagogo. O aio, ou o tutor, ou o pedagogo, era aquele profissional naquela época que cuidava das crianças dos seus senhores até que ele chegasse em uma certa maturidade, quando pudesse andar só. Então, a lei serviu de tutor. A lei serviu de aio, de ponte, para mostrar para o homem que através dela não poderia ser salvo, mas ela apontava, tá? Uma seta grande e enorme apontando para a graça, para o evangelho, para o amor, para a bondade, resumida em Jesus Cristo. Correto? Também Paulo aborda nessa carta as características do cristão que vive pela fé, que são 5, segundo o nosso livro. Quem vive pela graça não busca se justificar diante da lei, porque quem quer se justificar pela lei caiu da graça. Não precisa da graça. E é lógico que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, palavras do apóstolo Paulo. Quem vive pela graça evita as obras da carne, e ele diz que o espírito e a carne estão sempre em conflito, se degladiando, mas quem vive pela graça evita as obras da carne e manifesta o fruto do Espírito Santo, que são aquelas 9 características que denominam-se ou definem-se como o caráter de Cristo moldado no cristão. E, por último, se justifica nos méritos da graça de Cristo. Então, se você é um cristão autêntico, você manifesta essas 5 características. E, por último, e não menos importante, Paulo fala desta conduta cristã perante as pessoas que estão de fora, as pessoas que não são crentes ainda. Paulo encerra a epístola aos Gálatas de uma forma muito gloriosa, uma resposta muito forte para os seus algozes, perseguidores, que negavam seu apostolado. Paulo mostra suas credenciais. E quais eram as credenciais do apóstolo Paulo? Ora, Gálatas 6,17 diz: ninguém me inquiete, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as minhas credenciais, as marcas do Senhor Jesus Cristo, as chicotadas que eu peguei por ele, as cicatrizes que eu peguei por ele, que eu tenho todas no meu corpo. Essas marcas provam que verdadeiramente eu sou chamado por Cristo, que eu sou apóstolo de Cristo, certo? Então, não me inquietem, me deixem em paz, respeitem meu apostolado, respeitem meu chamado, porque as minhas credenciais estão sendo expostas diante de vocês. O que vocês fizeram pelo Evangelho? Mostrem as marcas de vocês e eu mostro as minhas marcas. Então, Paulo encerra essa epístola falando acerca do seu legado. Né? O corpo, eu acredito que o corpo do apóstolo Paulo era cheio de cicatrizes. Né? Nós vemos ali na lista de sofrimentos, quanto sofrimento Paulo não teve, quantas chicotadas, quantas bufetadas. Né? Uma vez Paulo foi tido quase como morto, né? Ao ser apedrejado, ao ser esbofeteado. Então, grandes eram as marcas, né? O legado de Paulo era esse. Então, nós encerramos, e Paulo encerra a sua epístola com as marcas de Cristo Jesus. Quando nós também devemos manifestar as marcas de Cristo em nossa vida. Termino esta aula da forma que comecei. Comecei com a saudação paulina, terminarei com a saudação paulina. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.